Jovem Conservador de Direita. Podcast. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovem Conservador de Direita, trazido, como é habitual, por Coburn's, a melhor marca de vinho do Porto de todos os tempos. Venha quem vier, não há outra melhor. Sim, que cheguem aqui e digam, que entrem agora aqui e ai, não é nada, a melhor é aquela. Já viu que a nova ponte que vai de Porto a Gaia, a nova ponte sobre o Douro se vai chamar Ferreirinha? Sim. É uma injustiça. Eu também acho. Devia ser ponte Coburn's. Sem dúvida. Porque é a melhor marca de vinho do Porto. Fez muito mais pela marca Porto, a Coburn's, do que essa que o senhor disse. Exatamente, sim. Enfim. Enfim mesmo. É publicidade, é concorrência desleal. Sim. Eu acho que neste momento, e a Coburn's é uma marca tão extraordinária, que devia fazer uma ponte ao lado da ponte Ferreirinha, a ponte Coburn's, onde as pessoas passavam de um lado ao outro de barril. Isso é que era. Não acho? Tipo uma espécie de funicular de barril. Que eram disparadas, tipo um canhão. Sim, um canhão, iam diretas às caves, visitar as caves Coburn's, que são incríveis, e aconselho toda a gente a fazer uma visita às caves Coburn's. Aliás, podem-se habilitar a uma visita às caves Coburn's se nos enviarem um e-mail para o segmento do Dr. Salva Relações. Mas, imagino que é uma ponte onde disparam só barris. E o cheirinho, era aquilo, tinha pinheirinhos de incenso Coburn's, sabe? Sim, eu acho é que os Oaks não iam permitir isso. Porquê? Porque já sabe como é que é. Não por causa de nada. Sim, hoje. Não se pode fazer nada. Tudo que seja diferente. Tudo que sejam boas ideias para a sociedade. Uma coisa é ser diferente daquilo que os Oaks querem. Agora, manter tradições, como disparar pessoas dentro de barris, os Oaks iam lá à frente. Lá está. Está a chegar o calor, está a chegar vagas de calor a Portugal. Vagalhumes. Excelente. E é a altura ideal para beberem um Porto Tónico com Coburn's branco, e podem visitar o site da Coburn's, tem lá a receita de Porto Tónico, que é top. Nós um dia havemos de publicar um reel no Instagram a preparar um Porto Tónico. Pode ser. Beber, que é para, tipo, é uma bebida pelo menos top. Eu a beber. Sim, o doutor a beber. Sim. Também não podemos dar a ideia que o senhor, só por existir, tem direito a Coburn's Tónico. Sim, mas eu ao visualizar é como se sentisse que estou a beber. Ok. Então vamos lá? Vamos lá. Tema da semana. Doutor, qual é o tema desta semana? O tema desta semana é que querem tapar a pila do Dr. Cotileiro. E bem. E bem. Porque o doutor está-lhe a chamar pila, não, é um monumento aos capitães de Abril. E à forma corajosa, máscula e rígida com que triunfaram na Revolução de Abril. Eu acho que é um monumento maravilhoso, até para as senhoras saberem quem é que faz revoluções. E até para o doutor David olhar para aquilo e ficar envergonhado. Sim. Porque... Imagine se o Dr. Cotileiro tivesse feito o Dr. David, tinha de ter um apoio atrás para equilibrar o peso. Ou era um Dr. David mesmo pequenino e o pénis muito grande. Era tipo o Dr. David inverso. Um mangalhão. E pronto, vai haver as jornadas da juventude. Em princípio, se não acontecer nada ao Dr. Papa, entretanto, que é essa possibilidade. Há essa possibilidade, sim. Mas acho que o Dr. Papa bem, nem que seja informal. Sim, é que neste momento antes ainda havia dois, agora há só um. Imagino que o Dr. Papa morre. Não acha que devia vir este à mesma porque foi marcado por este? Tem de vir, sim. Tem de vir este de qualquer maneira. Embalsamado, informal. Sim, não se pode comprometer com coisas e não cumprir. Pois é isso. E há essa possibilidade, porque ele foi operado. E eu espero que aconteça. Sim. Porque é o evento que vai salvar o país e Lisboa. Sim. E a Igreja Católica merece esta celebração do nosso país e, sobretudo, merece não ter pilas ejaculatórias atrás do palco, o que se veja, não é? Agora, mais uma vez, isto também mostra a inépcia do nosso governo, que é, tapa aquela pila e não tapa todas as outras que existem em Lisboa. Como, por exemplo? A Torre São Rafael. Não conheço essa. Na Expo. Aquelas duas torres. Uma pessoa, quando olha para aquilo, o senhor não imagina logo um pénis bujudo e com as varandas que parecem o nervo, sabe? Mesmo ali a latejar. E quando já entupiu uma vez a canalização de lá e a água começou a jorrar por cima, ouça, não imagina a quantidade de senhoras que desmaiaram a olhar para aqueles pénis bujudos, marmórios, lindos. O doutor é contra a construção em altura, então? Não sou. Eu acho que é a vitória do homem sobre
sobre a mulher. Porque no limite qualquer arranha-céus pode ser visto como um pénis, não é? É. E vê aquelas competições no Dubai para construir o edifício mais alto do mundo e Sim. a própria cidade de Nova Iorque. Se uma pessoa for lá com a sua mente perversa, só vê... Não precisa ser uma mente perversa. Uma pessoa olha e tem de ter orgulho de pensar, foi um homem. E um homem quis compensar. Assim como os homens compram descapotáveis ou Teslas. Ou presidentes da Câmara que fazem as árvores de Natal maiores da Península Ibérica. Por exemplo. É uma forma. É uma forma. Já que hoje em dia, por causa dos woke, não podem baixar as calças e mostrar aquilo que têm. Sim. O wokeismo matou essa tradição dos homens exibirem a sua masculinidade em reuniões. Tantas vezes no século XIX, os caciques, quando começava alguém tentar discutir com eles baixavam as calças e diziam, quer discutir com quem? E ele, pumba, via-lhe ali um... Agora, desde que as senhoras começaram a trabalhar, é tudo assédio. É. E pronto, então tem de construir árvores de Natal, tem de construir prédios, tem de fazer... A estátua do Dr. Cotileiro não é bem, porque é o Dr. Cotileiro, no fundo, ele não estava a mostrar o seu próprio pénis, estava a homenagear pénis dos Capitães de Abril. Era. E a mostrar como a robustez, digamos assim, daqueles homens fez com que se inseminasse uma democracia no país Portugal. Sim. Eles foram lá e toma, pega lá a democracia. E enquanto aquilo estiver a jorrar, quer dizer que continua a nascer um sentimento democrático que precisa de ser construído, precisa de ser abraçado, precisamos nadar naquele sêmen de democracia para podermos ter uma democracia pungente, uma democracia vital. Agora, se querem ter eventos da Igreja Católica no mesmo sítio onde está esse monumento tem de ser tapado. Porque a Igreja Católica não pode ser confundida com esse tipo de coisas perversas. Nunca. Não, isso não. Não pode. Não podemos associar a Igreja Católica, que foi vilipendiada há pouquíssimo tempo, com acusações de pedofilia verdadeiras, mas que eram escusadas, e não precisamos agora de, ao lado das jornadas da juventude, imagino que o Dr. Papa está a passar ali acima do Parque Eduardo VII e de repente tiram uma foto com aquele pénis a jorrar ao lado dele. Já imaginou a quantidade de memes que vão para a internet? Pois é, muito perigoso para a imagem da Igreja Católica, não pode sequer arriscar-se isso, que a imagem é tão imaculada, se olha para a Igreja Católica como o pináculo da moralidade, porque as pessoas precisam disso. Porque eu não sei se sou má pessoa se não tiver a referência da Igreja a dizer-me aquilo que eu posso fazer e o que não posso. E de repente, se eu vir o meu líder espiritual, o Dr. Papa e o Dr. Cardeal Patriarca de Lisboa, em fotografias com pénis a jorrar atrás, eu começo a ponderar, será que eles sabem o que estão a falar? Uma coisa é, os wokes, não sei se o senhor viu há uns tempos, os wokes mataram aquele selo lindíssimo da cidade do Vaticano, que punha o Dr. Papa no padrão dos descobrimentos. No padrão dos descobrimentos, com um menino africano de joelhos ao lado dele, que era uma coisa lindíssima, que era demonstrar que o Dr. Papa vinha reevangelizar Portugal, quando foi Portugal que, através das caravelas, evangelizou o mundo inteiro e trouxe muitas crianças contra a sua vontade, mas lá está, não sabiam também, não conheciam. Às vezes uma pessoa leva pessoas a restaurantes e diz, eu não gosto nada de carne de foca crua. Ele não gosta porque nunca experimentou. Pois. E no fundo foi o que os grandes descobridores portugueses fizeram, que é, os senhores vão gostar deste Deus, porque eu os vou obrigar a gostar. E eles gostaram, porque ainda hoje são. Muitos morreram, mas os que sobraram ficaram mais civilizados. Ficaram, sim. E isso é que importa. É o que importa. E eu acho mal no padrão dos descobrimentos é que não tenha uma forma fálica. Quer dizer, tem, mas seria um falo muito esquisito. Assim, paralelepípedo. Sim, quanto muito poderia parecer o falo do Dr. Jeffrey Epstein. Sim. O Dr. Jeffrey Epstein, que segundo as descrições era um ovo, não era? E aquele tem o seu que é oval, que é entrar, parece que entra devagarinho, não é? Se tivesse de entrar numa senhora, mas depois podia rasgá-la toda. Porque aquilo... Mas faz falta isso. E o pénis do Dr. Cotileiro vai ser alvo de uma intervenção de ajuste direto de 100 mil euros. Que é meter-lhe uma lona? Pois, eu não sei se é isso. Sim, as lonas estão caras. Sabes porquê? Por causa da guerra. Mas há o risco. Pois, a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia meteu tudo muito caro. E então 100 mil euros é o mínimo para cobrir uma coisa. E acho que teve desconto. Sim. Mesmo os guarda-chuvas estão a custar 1000 euros cada um. Pois. Portanto, imagino que uma lona não custa. Sim. Mas eu tenho medo é que esse preço sirva para camuflar o objetivo dos wokes, para aquela estátua. Porque eu não confiava em artistas.
E se eles fizerem uma mão gigante a esfregar a estátua do Dr. Cotileiro? Animatrónica. Podia ser. Tipo o Dr. Otelo a fazer isso. Podia ser. Ficamos ali com o Parque Eduardo VII com uma mão... E eu espero que isso não aconteça mesmo. Eu espero que não aconteça. Mas uma coisa, podia ser, em vez de metermos uma lona, podia ser, por exemplo, meter uma mão a agarrar o tronco do alegado pénis, mas fazia-se de conta que era uma vela de Fátima. Ah, sim. Em vez de jorrar água, jorrava fogo. Sim. Estava sempre assim a ejacular fogo daquilo. Eu só pensava, olha, precisão das velas. Isso já fazia sentido. Fazia muito palco. sentido. Sim. Fazia muito sentido. Uma vela. Sim. Ou então esconder assim com uma cabeça. Meter uma Sim. cabeça. Sim. Tipo, inventar uma espécie de tapume, que é uma cabeça, e tira-se a cabeça. Quando se quer ver o falo, mete-se a cabeça. Podia ser uma daquelas cabeças de pés, sabe? Sim. Às vezes a água tem de sair, abria-se a boca para jorrar a água, mas fechava-se. Um dispensador de pés. Podia ser isso. Para esconder, porque pode haver outros eventos em que seja necessário esconder. E assim fica sempre lá o tapume da estátua do Dr. Cotileiro. Por que não? Tantas soluções. Por 100 mil euros deve dar para implementar uma delas. Pois dava. Sei lá o que é que se podia fazer mais. Olha, porque é que não metem uma tábua a meio a cruzar? Fazer transepto e era a cruz de Cristo. Já não era só um pénis a jorrar, metia-se lá um Cristo crucificado. Porque não, o Doutor Jesus. Tudo para não ofender as sensibilidades do Vaticano, que, por exemplo, se uma pessoa acha que existem... Então, a minha pergunta é, houve um especialista do Vaticano que veio fazer não sei se fez isso no Google Maps ou não, aquele Street View, e começou a ver, isto parece-me um pénis, é para tapar. Será que ele foi fazendo isso, ele vai fazendo... Existe um especialista um observatório, o Observatório do Vaticano de Pénis, em que ele vai vaguear pelas ruas e dizer, isto parece-me um pénis. Deve ser o Relações Públicas do Vaticano, cuja função é garantir que o Papa não apareça ao pé de pilas. É isso. Que ele vai a todos os sítios onde ele vai estar e vê que não há lá coisas comprometedoras, porque uma pessoa sabe lá, às vezes mesmo com o trabalho árduo deste homem, acontecem erros. Por exemplo, quando o Dr. Papa abre muita boca para falar, aparece logo engraçadinhos na internet a meter coisas lá dentro. Sim. Hoje Isto já não é preciso muito, não é? Há pouco tempo apareceu aquela imagem gerada em inteligência artificial do Dr. Papa com um quispo de penas branco. Isso já assim é o que é. Sim. Imagine se não há uma brigada responsável por cobrir pilas. Por exemplo, podiam começar também pelo teto da Capela Sistina, que o Dr. Miguel Ângelo, sim senhor, grande artista, mas não resistiu também a desenhar as dele, não é? Pois não. E aquilo... é real, é fiel à realidade, porque no tempo do Dr. Adão não havia roupa. É verdade. Sim, mas já houve movimentos, como sabe, a Capela Sistina já teve parras a tapar aqueles pénis todos. Depois é que aquilo foi restaurado e voltou aos desenhos originais, com pénis à mostra. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Se era para restaurar, tiravam as parras, metiam cepidos. Podia ser cepidos, ou podia ser aqueles chapeuzinho de papa a tapar, também, cada um deles, e dava para fazer ventosa. Vamos dizer só, em cada pénis, podia-se fazer isso no do Dr. Cotileiro. Ter um chapeuzinho de papa por cima do pénis do Dr. Cotileiro e que se equilibrava com o jorro, sabe? Com aquela ejaculação daquela água e estava equilibrado lá em cima, sabe? Não sei se lembra daqueles pífaros que uma pessoa soprava e equilibrava uma bola com ar. No fundo era o chapeuzinho de papa equilibrado com aquele jorro de água. Sim, ficava bonito. Eu lembro-me, há uns anos, as pessoas, sempre olharam para a estátua do Dr. Cotileiro, olha, isto é uma pila. Mas havia pessoas que diziam, não é... Havia pessoas que não viam. Eu acho que olhar para a estátua do Dr. Cotileiro é o teste de Rorschach mais fácil de sempre. Pois. O que é que vê? Um pénis. Fim. Sim, mas havia pessoas que tentavam dizer, não, é isto, é aquilo, tentavam dar uma interpretação e eu não sei qual é a posição do Dr. Cotileiro sobre isso. Já não vai saber. Já não vou saber, mas que é interessante. Neste momento a posição dele é mais horizontal. Não sei se é do Dr. Otelo, se é do Dr. Salgueiro Maia. Pois, não sei. Mas que é um monumento ao 25 de Abril e nada melhor do que isso. Eu em tempos vi um documentário de uma senhora que foi groupie de todos os artistas mais conhecidos dos anos 60 e o trabalho de vida dela foi fazer recriações de barro
de todos os pénis que ela viu de artistas. Dr. Mick Jagger, Dr. Jimi Hendrix. E ela, de memória? De memória. Então não é fiável. Sei lá, se ela não fazia... Sabe como na prisão fazem cópias de chaves com sabonete? Sim. Eu não sei se ela não queimava um sabonete e dizia, agora vou-lhe lavar o pénis, Dr. Mick Jagger. E encostava 2 sabonetes e pumba, fazia. Mas são eretos ou... Acho que são eretos. Ok. Até para se segurar, não é? Ela Sim. quer fazer uma exposição. Pois é, isso é mesmo, mostra aquilo a que os artistas são sujeitos. Pois. Uma pessoa acha que está a ter uma noite romântica com uma groupie e de repente está ela a fazer um molde mental para mais tarde o envergonhar numa exposição de arte. Isto não se faz. Não se faz. Enfim. Mas pronto, ainda bem que taparam. A mensagem é esta. Podiam ter tapado mais. Acho que taparam, mas foi pouco. 100 mil euros é pouco. Acho que podiam... Sim, e deviam ter tapado outras coisas. Não acha que, por exemplo, a cabeça do Dr. Marquês de Pombal não lhe parece também? Uma glande. Parece, sim. Parece um bocado. Até porque a forma como o leão está deitado ao lado dele, se olhar bem de lado a um ângulo, parecem 2 testículos aquilo. E nota-se que o leão, pela posição dele, ele deve estar a esconder uma ereção. Pois está. Tem ali o pénis tapado na areia. Tem. Porque está todo contente. Está ali em cima de uma rotunda, alto destaque. Eu espero que tenham posto também um capacetezinho no pénis do cavalo do Dr. Dom José I, que está no terreiro do Paço. Pois também espero. É o mínimo. É o mínimo que se tem de fazer. Todos os cavalos, todas as estátuas equestres equinas que estão na cidade de Lisboa, todos os cavalos devem ter um capacete de pénis. Sim, própria... E quem o pode colocar é o Dr. Pedro Frazão. Já está habituado. Sim, a Torre de Belém também, escondida. Tudo. Coisas que devemos evitar. Doutor, o que é que devemos evitar? O Pride. Devemos evitar celebrar este mês. Devia saltar no calendário. Devia saltar. Eu sei que é o mês do verão que vem aí. Devíamos estar todos atentos que lá para 21 ou 22 ou 20, em que dia que é? É o mês deles. inteiro. É o mês de celebração. Não. Estou a dizer o verão. O verão é 22. Pronto, 22. Devíamos estar atentos à chegada do verão, mas não. Anda para aí tudo a celebrar o mês do Pride. Enfim, não celebram. É o mês dos heterossexuais. Isso não temos. Pois. Isso um mês para nós celebrarmos a nossa... Nem um dia. Nem um dia. Não nos dão nada. Só o 10 de junho só. Que calha no Pride. Foi mesmo para destruir isso. Foi mesmo. Foi mesmo para nos humilhar. Tínhamos um dia em que podíamos ser à vontade patriotas hetero e o Pride, não, vamos meter aqui um guarda-chuva e abranger o vosso mês inteiro. Pois. E é muito triste. Mas o senhor acha que o dia da heterossexualidade devia ser o dia de Portugal ou o Corpo de Deus? Porque eu acho que o Corpo de Deus também é macho. É junho, é 8. Até esse nos tiraram. Tiraram-nos isso tudo. Porque eu acho que o Corpo de Deus é a celebração do homem em todo o seu esplendor. Nesse sentido, até sequer faz sentido o Pride, não é? Porquê? Então, porque no Pride eles também valorizam os corpos dos homens e das mulheres e de todos. Mas neste caso é uma celebração mais simbólica, percebe? É hóstia. É, que é comer o corpo de Deus. Sim, é completamente heterossexual. É completamente diferente. De uma forma respeitosa. Sim. Doutor Deus, vou comê-lo, se faz sabor. Sim, porque uma forma é, venha aqui comer um bocadinho de Jesus. Doutor Jesus. E as pessoas vão lá, vou papar o Doutor Jesus. E há pessoas que vão 2 e 3 vezes que gostam muito do Doutor Jesus. E porque dá fome, estar na missa. E então, vem agora querer associar esse comer literal com um comer simbólico. Pois. Não pode ser. Não pode. O que é que o senhor acha que podíamos eliminar para além de tudo no mês Pride? É que é em todo lado, até nos serviços de streaming. Vem logo, celebra o mês Pride connosco. E é quando as empresas aproveitam para meter os logotipos com um arco-íris. É. E destroem completamente o significado do arco-íris. O significado do arco-íris e a nossa relação com a empresa. Porque nós dizemos, então, quer dizer, eu ando a pagar para esta empresa e eles reconhecem que os gays existem e têm direitos. Isto é uma traição ao consumidor. Apetece-me boicotar tudo. Sim. E está a acontecer. Há muitos boicotes. Felizmente, este ano, o mês do Pride, também está a ser aproveitado pelo nosso lado para criticar as empresas que metem bandeiras e fazer boicotes. E eu acho isso muito positivo. Tantas pessoas que eu vi que deixaram de comprar certas marcas por causa disso, por causa das bandeiras. Mas, por exemplo,
eu dou valor a uma coisa. Uma coisa é, nós no Conselho de Administração podemos ter uma ideia, mas de repente ver que se colocarmos a bandeirinha, isso pode dar a percepção que somos muito mais abertos e pode potenciar vendas. No fundo, o que interessa é potenciar vendas. Mas há marcas, por exemplo, a BMW, que na Europa meteu a bandeirinha, mas se quer vender carros na Arábia Saudita, eles que metam lá a bandeirinha. Claro, não tem de respeitar as culturas. Tem de respeitar. O que nós temos de fazer é fazer com que as marcas se sintam mal por apoiar os direitos LGBT. Porque, por exemplo, imagina, uma marca mete o arco-íris porque diz, se nós metemos o arco-íris parecemos progressistas e vendemos mais. Nós temos de desprovar que não vendem mais. Para forçar as marcas e o mercado a ser outra vez homofóbico, como sempre foi. E como é na Arábia Saudita, e bem. E bem, Porque são é os assim o valores mercado. certos. E uma coisa é haver marcas que nos permitam questionar. Isto é, que nos permita haver alternativa, não é? Se uma pessoa não tem BMW, normal, tem Jaguar, tem, Porsche, tem tudo concorrentes que é possível. Outra coisa é, por exemplo, a Coburns. A Coburns, não me interessa o que é que eles apoiam, porque eu sei que vou beber sempre. Sim, a qualidade está acima disso. A qualidade está acima disso. E, portanto, se tem uma qualidade acima de tudo, não me interessa o que é que eles apoiam, porque eu não vou encontrar alternativa àquilo. Sim, podem pôr arco-íris à vontade. E podem não pôr. Podem pôr, podem não pôr. Não me interessa, porque eu não vou conseguir deixar de beber aquilo. Que é tão bom. Se as marcas querem que as pessoas estejam ao lado deles, é fazerem produtos de qualidade, têm de meter a bitola na Coburns. Mas agora vemos todos os deputados do Chega também a aproveitar o mês do Pride para também darem as suas opiniões construtivas sobre direitos LGBT. Não devem existir. Não devem existir. Por exemplo, no outro dia havia a doutora Rita Matias, toda indignada, com um evento em que estavam drag queens. E estavam lá pais a levarem crianças a eventos com drag queens. Já viu o que é? Meu Deus do céu. Uma coisa é no Carnaval de Torres Vedras. Certo. Aí é divertido e uma pessoa ri-se. Sim, sim. Agora, e aí até o próprio... Acho que o Dr. Pedro Frazão já foi várias vezes. Vai muitas vezes, sim. Vai muitas vezes, ele gosta muito. E vai sempre com a mesma roupa, sabia? Doutora Marilyn Monroe. Pois. Agora, drag queens, entreter crianças... Por exemplo, o Dr. Pedro Frazão, uma coisa é que o Dr. Pedro Frazão faz, que é mostrar fotografias dele com os filhos na tourada. Porque pôr crianças de 4 e 5 anos a ver um animal ser torturado é construtivo, ensina-lhes os verdadeiros valores tradicionais. O sacrifício tem de vir desde pequenino. E o sacrifício interior muitas vezes é ver o sacrifício externo, que é ver animais a serem sacrificados para eles perceberem, ok, isto é horroroso, mas eu sei que isto vai trazer uma lição preciosa e depois dormem logo bem à noite. Dormem bem, ficam melhores seres humanos que percebem que é essencial para a civilização ocidental que nós tínhamos a liberdade de torturar um animal em público por entretenimento e dinheiro. Agora, pessoas vestidas de forma extravagante a contar histórias de forma engraçada, isso é o limite. Isso é o limite porque as crianças veem aquilo e dizem, olha, se calhar não há mal nenhum em eu respeitar esta pessoa. Porque fez-me rir. Fez-me rir, é um ser humano. Isto é grooming. Desculpe lá dizer, mas é grooming. Obrigar as pessoas a serem respeitadas não se pode. Não as crianças não podem estar sujeitas a coisas que possam vir a empatizar com essas coisas quando à partida os pais não querem que elas estejam sujeitas a isso porque não querem que as crianças vejam que essas pessoas são efetivamente pessoas. São coisas. São coisas e eventualmente até para serem ajudadas com bullying. Certo. Com bullying, que se aprende nas touradas, está a ver o que é que se faz ao touro, agora faça isto a uma pessoa que acha que gosta de pessoas do mesmo sexo. A ver se ela muda de ideias, para ajudar. Terapia de conversão, basicamente. É escutar uma bandarilha numa pessoa e ver, então, continuar a gostar de homens? Não, então... Está resolvido o seu caso. Siga. Isso sim. Próximo homossexual, por favor. É isto, porque tudo que não seja isto é grooming de crianças. E temos de proteger as nossas crianças de ver bandeiras de arco-íris. Porque uma bandeira de arco-íris o que quer dizer é existem pessoas LGBT. E as crianças, ao verem que uma pessoa LGBT existe, pensam, olha, se calhar... As crianças, não é por acaso que na escola primária não aprendem a contar até 1 milhão. Aprendem a contar até 10. E, portanto, o número de pessoas que elas devem conhecer, vamos dizer, 3 tipos de pessoas diferentes. É homens, mulheres e
o Dr. Pedro Frazão enquanto tio, não é? Aquela pessoa que tem assim as mãos mais cascudas, robustas mesmo, parece um casco de um cavalo. Sim, mesmo do grind. E então, 3 pessoas, porque só aprenderam a contar até 10. E à medida que vão crescendo, podem conhecer outro tipo de pessoas, mas quando chegam à idade de tomarem fazerem os seus julgamentos, terem os seus preconceitos, já têm os preconceitos todos no sítio certo. Que é, a sociedade não pode ser mais do que contar até 10. Não pode ser mais do que aquilo que eu aprendi na escola primária que os meus pais me ensinaram. Todo o conhecimento necessário está na Bíblia. Exato. Para além disso, se calhar é irrelevante. Não, as crianças não podem ser expostas a coisas que não sejam certificadas pela Bíblia ou pelos próprios estatutos do Chega. Correto. Não é? E já que falamos do Chega, também uma guerra que está aí a acontecer, uma guerra brutal. Uma guerra real contra uma ideologia que quer destruir as pessoas. Que é o facto de haver instituições que estão a implementar casas de banho mistas. Isto é... Inclusivamente o Chega tem em destaque no site deles uma ficha para denunciar casas de banho mistas. O doutor tem denunciado umas quantas. Sim. Muitas pessoas têm denunciado. Eu acho que o país só evolui se fizermos... Como é que os cidadãos podem ser verdadeiros cidadãos ou cidadãos de pleno direito? É tornarem-se bufos. Isso sempre foi positivo para a democracia. Sim, porque... As democracias melhoraram sempre que alguém tem uma forma de se tornar bufo do seu vizinho. Dê aqui a sua opinião construtiva. Diga lá se na escola do seu filho há casas de banho mistas. E as pessoas vão lá. Digo já. Há uma casa de banho mista na casa dos professores, há tosta mistas, há muitas coisas mistas, sim. Há omeletes mistas. Sim. E eu denuncio tudo que é misto, porque as coisas só existem... Sim, a minha mulher deixou-me desde que foi uma coisa que é tarô misto. Não sei se é misto ou místico e, portanto, é mau. É uma coisa que tem de ser denunciada também. O doutor já o fez no Instagram, mas eu recomendo aqui todas as pessoas para irem ao site do Chega, fazerem as suas denúncias e partilhem. Por exemplo, marquem o doutor na story que o doutor partilha, porque é importante não só denunciar no site do Chega... Eu vou fazer a minha denúncia. Print screen, mandem para mim. Está lá. E porque é importante esta guerra ser pública? Porque a única forma de ganhar esta guerra é denunciar casas de banho. São as nossas balas. Eu não sei... casas de banho e roubar o WC-PAT, eventualmente. Sim. Sabotagem, algum tipo de guerrilha. Guerrilha ou começar por uma coisa que foi tão importante na pandemia. Tirem o papel higiênico todo dessas casas de banho, porque se as pessoas não tiverem papel higiênico, não vão a essas casas de banho. Acaba-se o problema. Outra coisa, não sei se já reparou, que é, esta é uma guerra que o Chega importou dos Estados Unidos. Claro. O Chega, o próprio Dr. Trump teve um discurso esta semana em que diz, aqui há uns anos falava-se em trans, as pessoas não reagiam. Agora fala em direitos trans, a casa vai abaixo. Portanto, ele percebeu, fez o stand-up dele, percebeu o material que tinha sucesso, está a repeti-lo e o Chega está, mais uma vez, a sugar essas lições, como aquelas rémoras que andam a parasitar os tubarões. Exatamente. E o Chega está a trazer isso para Portugal. Uma coisa que nunca foi problema, agora é, felizmente. Mas o senhor não acha que, se isso é um problema, já reparou nas casas de banho de pessoas portadoras de deficiência? Pois temos de acabar com elas também. Tem de se acabar com elas, porque não diz lá quem é que pode entrar. Ou as pessoas portadoras de deficiência deixaram de ter género, porque diz lá que entra tudo o que seja portador de deficiência, mas não é uma casa de banho mista também? É perigoso. Eu acho que tem de haver um porteiro à porta de casa de banho. Sim. Para a revistar genitais. E sobretudo se for do Chega. Tem de ser do Chega. Porque são as únicas pessoas de confiança. São as únicas pessoas íntegras. Porque pessoas normais, se calhar, vão se rir e vão desvalorizar. Agora, tem de haver pessoas de Chega. Desculpe, deixe lá, mexer. Ok, pénis, entra. Sim. Isso aqui, para o outro lado. Sim. Porque não podemos correr o risco. Mas tem de ser uma pessoa com uma sensibilidade nas mãos. Sabe quem é que deve ser. Sim, o Dr. Pedro Frazão tem de dar formação a essas pessoas. Tem de dar formação. Sim. Se bem que ele está mais familiarizado com pênis de cavalo e perante isso qualquer pênis humano parece uma vagina, não é? Sim. Está aí esse risco de ele não conseguir fazer bem a triagem porque tem a mão mal habituada. Pois. E depois, porque todos sabemos que é completamente impossível alguém de género diferente entrar numa casa de banho. Havendo separação, é impossível. É impossível. Eu nunca vi uma mulher numa casa de banho de homens, um homem. Nunca. Porque as pessoas respeitam a sinalética. Sim.
E agora... Mas eu acho positivo nesse aspecto de denunciar, porque nas discotecas muitas vezes há filas gigantes para a casa de banho das senhoras. As senhoras aproveitam-se pelo facto dos homens serem mais eficazes a urinarem para se meterem na casa de banho dos homens. E não havendo um porteiro à porta da casa de banho é o que pode acontecer. Ou muitas vezes também homens que têm aquela paranoia de serem asseados e sabem que a maior porcaria, maior badalho que isso está na casa de banho dos homens, então eles veem que não há ninguém na casa de banho das senhoras e vão lá. Eu acho que isso é errado. E vão lá, e por causa desta ideologia woke, chegam lá, vai o fiscal da casa bem, meu menino, o que é que está aqui a fazer? Eu identifico como uma mulher agora. Sim, Todos porque as sabemos que pessoas... isso é uma coisa real. É uma coisa E que é real. assim que se fazem mudanças de sexo. Sim, a identidade no de género momento, faz que as pessoas de manhã sintam que são um louva-a-Deus, não é? À tarde são uma senhora e à noite são um senhor idoso chinês de 85 anos. Porque é assim que É funciona. assim que funciona. Uma pessoa que liberalizar isto, o wokeismo, Sim. faz com que deixe uma pessoa pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. No momento, olha, lembrei-me agora sou mulher e temos de respeitar. Quantas vezes já aconteceu isto? As pessoas levam o carro à inspeção e dizem, olha que estes pneus são muito gastos. Está a dizer que eu sou gasto? Eu sou um pneu da Pirelli. Eu identifico-me como um pneu da Pirelli. Digam lá se eu estou gasto. E não está. E, portanto, passam muitas vezes na inspeção com os pneus verdadeiramente gastos, mas as pessoas, com medo do wokeismo, aceitam que aquela pessoa se identifique como um pneu Pirelli. Aceita-se tudo hoje em dia. Aceita-se tudo hoje em dia e de facto, as pessoas, a comunidade trans são os mais privilegiados. Têm tudo. Têm a papinha toda feita. Têm uma vida super facilitada. Super. Têm casas de banho mistas. São todos... Olha, neste momento são as únicas pessoas que podem ter empresas. E se vir, a maior parte neste momento é da comunidade trans. Todos os atores são. Praticamente. Todas as apresentadores de televisão são todos. Porque eles têm o acesso facilitado a tudo. A tudo. A escola. São os reis da escola. Sofrem zero na escola. Muitas vezes nem precisam de estudar. Aposto que lhes dão as soluções. Dos testes. Por isso ainda bem que o Chega está a incentivar o ódio a esta comunidade, que é para eles não terem a vida tão facilitada como têm tido até agora. Pois é. E ainda bem que há gente preocupada com isso. E portanto, nós neste podcast não celebramos o Pride, ou melhor, celebramos dizendo mal. Porque é a liberdade. E o wokeismo aqui não nos cala. Pois é. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, e que recomendação cultural é que teve? Música do Dr. Eros Ramazzotti. Mas isso já foi a semana passada, já... Também foi? Morreu a amiga dele, doutora Tina Pronto, Turner. mas não foi na sugestão cultural, foi no comportamento a evitar. Foi. Que era falar mal da doutora Tina Turner. É evitar falar mal. Evitar falar mal. Sim. Havia muita gente a falar mal. Muita gente. Viu-se tanta gente. Tanta gente Falta a falar de mal. respeito. Sim. E então, esta semana é celebrar a música do Dr. Eros Ramazzotti, sobretudo por várias questões. Primeira, o Dr. Papa, que vem de Itália, está quase a chegar a Portugal. E por outro, se ouvirmos hoje a música do Dr. Eros Ramazzotti, hoje, esta semana, próxima semana, vamos estar a recordar um dos maiores políticos italianos que faleceu. Curiosamente hoje, foi o Dr. Silvio Berlusconi. Mas eu não estou a perceber a ligação à música do Dr. Eros Ramazzotti. É música italiana. É só porque é italiano, só. E é a melhor música italiana. Para Acha que celebrar o os doutor melhores políticos, devemos celebrar ou ouvir a melhor música italiana que se faz. Pronto, nós a semana passada falámos do Cosa della Vita. Esta semana qual é a música melhor para recordar o Dr. Berlusconi? Un'altra te. Un'altra te. Un'altra te. Vieni, vieni. Dove la trovo io? Un'altra te. Vieni, vieni, vieni. Estou emocionado. O Dr. Silvio Berlusconi. Neste momento deve estar mesmo feliz com a homenagem que nós estamos a fazer aqui. Tá. Quer falar um bocado da obra do Dr. Berlusconi? Ele Qual parte? foi uma pessoa de sucesso. Em todos os campos. Televisão, Televisão, dono de estações de televisão, desporto de futebol. dono de clubes de empresas de desporto de futebol, dono de Itália, Sim, basicamente. ganhou boas eleições. Ganhou um monte.
Porque Deu os as melhores italianos- festas. Deu Sim. as melhores festas de Itália também. Sim, isso é verdade. Hoje em dia, por causa do wokeismo, hoje em dia critica-se os políticos que participam em orgias, não é? Logo escândalos sexuais e obrigam-nos Mas a para um pedir político desculpa. nunca é orgia. Obrigam-no a pedir desculpa ao lado da mulher. O Dr. Berlusconi tinha orgias com menores e não sei o quê, e era celebrado e ganhava eleições. Porque os italianos, na altura, antes do wokeismo, sabiam que era... Acho que o wokeismo ainda chegou pouco à Itália, não sei. Sim. E muito à custa de pessoas extraordinárias como o Dr. Berlusconi. E a doutora Meloni? A doutora Agora está lá. Meloni, sim. E os Mussolinis que estão no governo da doutora Meloni. Portanto, o doutor Berlusconi, que fez muitas festas bunga-bunga, festas lindíssimas, que eram networking, no fundo. Era networking de Networking. pessoas que queriam chegar a modelo, de outros políticos que ele queria chantagear. Ele dizia que era o Dr. Trump também, ele Sim. identificava-se, lá está, é a questão do wokeismo. Ele Ele foi um identificava-se como precursor. Dr. Trump e era grande apreciador do Dr. Putin também. Mas ele foi um precursor do Dr. Trump. Antes Foi. de haver Dr. Trump, já o Dr. Berlusconi andava aí a ganhar eleições e já era rico, era meio palhaço e ganhava eleições e fez muito por Itália, por Fez. exemplo. Itália pelo era uma menos, coisa e eu- passou a ser outra. Eu, antes dele, eu sinceramente nunca tinha ouvido falar de Itália. Não. Foi quando ele apareceu, Foi. é que se começou a aparecer mais nas notícias. Foi quando É que construíram o Coliseu de Roma, mais Apareceu ou o menos. Dr. Ramazzotti, apareceu a Dra. Laura Pausini, Sim, o Dr. Giovanotti. o Dr. Giovanotti, aquele programa, lembra-se daquele programa O Água na Boca que dava no início da SIC à noite? Lembro. Não era do Dr. Berlusconi, era o tipo de televisão que o Dr. Berlusconi fazia, que era senhoras Sim. desnudadas, Sim. com frutos pequeninos a cobrir os mamilos, e o objetivo era que elas retirassem, pronto, Sim, sim. esse tipo de coisas inovadoras. Itália, até aí, era um Não, país não era irrelevante. conhecida. Não. Nem sequer era um país, era um conjunto. Era o faroeste, não sei se lembra, era como os filmes do Dr. Bud Spencer e do Dr. Terence Hill, Sim, a que partir eram de- italianos também, portanto havia isso antes. E com o Dr. Berlusconi modernizou-se. Depois o Dr. Berlusconi chegou, capé, vamos desenvolver Itália. Não, mamma mia, era pizza, Marco Bellini. Comprou o Dr. Ruud Gullit para o AC Milan O Dr. Van Basten, e o Dr. Van Basten, o Dr. Raikar. todos eles, e disse, a partir de agora, este país é um país para ser tido em conta. E quando viu a Dra. Laura Pausini, estava tipo o Dr. Andrea Bocelli a cantar numa esquina, ceguinho. Era um ceguinho? Era um ceguinho. Ele, Tinha um não. macaco a pedir-lhe moedas para ele. Tu vais gravar CDs de ópera. E ópera, mas eu nem canto ópera, eu estou Sim, aqui a sim. cantar tipo música pop. Ele, não, tu cantas ópera. Sim, E sim. o Dr. Berlusconi foi isto. Foi ele que tornou o Dr. Bocelli grande. Doutora Laura Pausini. Foi o Dr. Berlusconi que criou os Dr. Ildivo. Escolheu-os. Escolheu-os. Olha, tem aqui 4 gorditos. Não, eram... Cantem aí ópera. Eles se faz favor. estavam na equipa C do Milan, não davam para jogadores. Não davam para jogar, E, olha, não davam para vocês fazer três. os novos Backstreet Boys. Ele pensou, vocês vão ser uma boys band de ópera. Eles, mas não cantamos ópera. Não, ele tens italiano, cantas ópera. Meu. Cantem lá. Foi ele que criou isso tudo. Sim, era tipo o terceiro guarda-redes do Milão. E é uma pessoa com uma influência na nossa civilização tão grande, e é uma pena que tenha morrido. Apesar dele, ele já tinha quê? 80 anos? Mais? 86. 86 anos? Mas parecia que tinha para aí 79. Sim, que ele pintava o cabelo Ele estava- desde os 31. E tinha a cara assim lisinha. Tinha. Não mexia, mas estava lisinha. O doutor lembra-se quando ele levou com uma catedral de Milão na cara? Lembro. De um senhor... Porque E partiu-lhe. era um woke, provavelmente. Era woke e partiu-lhe a cara, não foi? Sim, Sim. aumentou todo. Era o woke. Era um wokeismo já na altura, fazia Sim, sentir. com uma catedral. Comprou uma catedral pequenina. Se fosse uma Torre Eiffel era pior, ainda lhe vazava um olho. Ah, sim. A catedral... Capaz de o trespassar. Sim. Ou uma estátua do Dr. Cotileiro pequenina. Ui. E o Afiadinha, nas pontas. E se ele não morresse da estátua, morria da humilhação, porque o Dr. Berlusconi não fazia isso. Nunca seria atacado por um pénis voador. Ele aparecia com muitos pénis em orgias, mas nunca tocou em nenhum.
Ele tinha sempre uma técnica Sim, sim. e que conseguia... Sabe aquelas paredes dos filmes do Dr. Indiana Jones que fecham Sim. com picos? Muitas vezes tentaram apanhá-lo com umas paredes cheias de glory holes, com pênis eretos a tentarem esmagar o Dr. Berlusconi, e ele esquivou-se a todos, sabe? Ele esquivou-se e no final, graças a ter passado essa prova, retiraram 3 melancias do mamilo de uma senhora. Está a ver? Do programa do Água na Boca. É incrível. Dr. Berlusconi tornou a Itália moderna. A Itália, antes dele, nem sequer tinha formato de bota. Ai não? Era tipo um formato, era tipo de uma sapatinha da Converse. Ok. E passou a ter o formato de uma bota Gucci. Sim, porque isto não tem estilo. Este país... Ele começou a limar o país, não foi? Sim. Ok. E pôs tipo a equipa suplente do Milan a trabalhar. Sim. O Dr. Boban chegou a estar envolvido nisso. Dr. Boban. E o Dr. Desai. Sim, o Dr. Savicevic também. Sim. Que ele recrutou, é verdade. O AC Milan ainda era dele. Ainda é dele. Não? Acho que não. Pois, por isso é que não ganha. Pois, só ganhava no tempo dele o Dr. Lentini, o Dr. Albertini, o Dr. Baresi, O o Dr. Dr. Costa Maldini. Curta. Pois, agora a Itália, sem ele, já perdeu o Dr. Pavarotti, já perdeu a Dra. Tina Turner. E agora Eu nem se o quero Dr. imaginar. Berlusconi- Eu não quero imaginar quando perdeu o Dr. Eros Ramazzotti. Não, isso não vai acontecer tão cedo. Porque, não, o Dr. Eros Ramazzotti extravasa a Itália. Eu acho, onde quer que haja a rádio M80, Sim. o Dr. Eros Ramazzotti é o rei. da cultura desse país, como é o do nosso país. Quais é que são as suas 5 músicas preferidas do Dr. Eros Ramazzotti? Não trate, o Cosa della Fita, E mais? o La Donna Mobile. Essa também é dele. Ele deve conseguir cantar. Essa música não é das tintas. La Donne Mobile. É. Ok. O Sol é Mio. E também é Gosto muito daquela. Laura não c'è. Essa é do Dr. Neck. É igual. Ok. O Dr. Neck só existe por causa do Dr. Eros Ramazzotti. Sim, isso é verdade. É verdade. Portanto, tudo que ele canta... Sim, se houvesse um daqueles filmes, conhece aquele filme o Yesterday, em que se a música dos Drs. Beatles não tivesse existido, não existiam os Drs. Oasis e sucedâneos, aqui não existia música italiana. Não existia Itália. Não existia Itália, praticamente. Sim. Os 3 tenores não existia. Tipo, mesmo o Império Romano, na altura, teve a sua relevância. Mas não como agora. Não como agora. Não desde que o Dr. Eros Ramazzotti... Desde que o Dr. Eros Ramazzotti lançou o seu álbum... O Vaticano não era Itália sequer, era em Miami, ao pé Pois da é. Disney World, Pois era. que era onde havia mais crianças. Era. E Em eles- Orlando. Sim, em Orlando. E então eles mudaram para a Itália, porque, está aqui o Dr. Berlusconi. E o Dr. Eros Ramazzotti, portanto, tem de ser aqui. E o Dr. Berlusconi organiza festas boas, por isso tem de ser aqui. Pronto, é um dia muito triste. É. É um dia muito triste. É um dia de celebração. Recomendamos que vão ao site do Chega, às denúncias das casas bem mistas, fazer o vosso tributo ao Dr. Berlusconi, Sim. porque neste momento é o melhor veículo de comunicação que o Chega, é esse formulário. E vão também ao Spotify, ou ao YouTube, ou a um sítio qualquer e ponham Best of Dr. Eros Ramazzotti. Sim. E ouçam. E antes façam um slideshow no PowerPoint só com fotos do Dr. Berlusconi e ponham a tocar em casa. E bebam Coburns, sobretudo. Acho que é importante celebrar estas ocasiões. Celebrar a vida. Pois é isso, porque não é celebrar, porque não é motivo de celebração ele ter falecido, mas é um motivo é uma data importante a assinalar. E Coburns serve para isso, dá solenidade ao momento. É. E brindem, quando brindarem, olhem para o céu, imaginem tudo que de bom o Dr. Berlusconi nos trouxe. É isso mesmo. Tá? Tá? Quero deixar um hashtag às pessoas. Hashtag live and continue living until you die. And when you die, just drink the wine and be with Dr. Berlusconi and fly away with him in the back of a seagull and just watch the world, because Dr. Berlusconi is the greatest man that ever lived, right after Dr. Eros Ramazzotti, but he's still alive. And just drink the wine, dance the music and sing the song, because life is short but fun is long.
Phonics. Pode parecer estúpido, mas foi bué deep, por acaso. As pessoas não estão a ver, mas eu estou meio a chorar. Pronto, mais um episódio. Podcast Jovem Conservador de Direita, patrocinado por Coburns. E já agora, já que estão aqui e gostam de podcasts, recomendo-se que há 2 podcasts inferiores, não é? Quais é que vai recomendar desta semana? O podcast Alegria de Viver, porque tem de ser, faz parte do contrato. E o podcast Livros da Pi, *A, em que o asterisco é um C de cedilha. Ok. Em que 2 pessoas, tal como nós somos 2 pessoas, não é? Mas aquilo são outras 2 pessoas, falam de livros maus. Para dizer mal. São haters. E é preciso ouvir aquilo para sabermos o ódio que anda neste mundo também. Porque nem tudo é bom. É isso mesmo. Portanto, até para a semana com o segmento O Doutor Salva Relações. Se quiserem enviar e-mail para jovemconservadordireita@gmail.com com o assunto Doutor Salva Relações, para expor o caso que querem ver resolvido. E até daqui a 15 dias para um episódio do meu podcast mais regular. Regular? Normal? Não sei. Sim, o normal. O episódio é de discutir temas. É isso. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.